Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já me conhece, eu sou Paulo Lima. Você está no canal A Arte de Viver. Eu estava terminando um atendimento energético aqui à distância e iria iniciar a gravação da meditação do anjo do dia de amanhã, dia 6 de dezembro. E enquanto meditava, preparava as vibrações para esse processo, eu senti que ao invés de hoje na parte da tarde fazer algum tipo de áudio, vídeo para motivar ou ativar algumas tábuas energéticas aí de cada um, mas falar um pouquinho dos anjos. Quem são os anjos? Como que eles atuam? O que é o anjo do dia? Por que eles são chamados de anjos cabalísticos? Porque eles têm os nomes de Deus ou nomes sagrados, né? Como são definidos em muitos trabalhos. Naturalmente, isso demanda dois aspectos. O primeiro aspecto é a intuição, a inspiração, a canalização em alguns momentos, porque quando você precisa fazer uma conexão com o anjo, uma oração ao anjo, é necessário ter efetivamente um ambiente de luz. Por exemplo, quando eu iniciei esse trabalho, já havia terminado o atendimento, eu fechei o atendimento e abri para fazer a gravação. Eu criei um campo energético vibracional, como uma bolha de luz, como uma emanação do próprio Cristo, dos anjos, dos arcanjos. E hoje eu senti particularmente a presença em harmonia de Santa Sara, Maria Madalena, em sua luz mais profunda, mais harmoniosa, trazendo uma inspiração também de Pai Preto, enfim. E a orientação que eu acabei recebendo é: abra a tela quase que sem eu tenho normalmente um script, mas quase sem um script, e deixe que a inspiração fale. Então nós vamos vivenciar. Eu já criei este halo de luz no meu entorno, no entorno da casa, mas também direcionei vibrações energéticas para todos aqueles que estarão recebendo este vídeo, que vão se conectar com este vídeo. A presença dos anjos em nossas vidas, na vida humana de uma maneira geral, ela é multimilenar. Muitos atribuem a presença dos anjos, e nós já vamos entrar nos conceitos e preceitos mais direcionados dos anjos, atribuem a presença dos anjos apenas a partir da história bíblica, a partir dos registros bíblicos, quando os anjos iniciaram, segundo esses relatos, a sua apresentação ali para aqueles profetas, para aqueles homens que estavam no deserto e que recebiam as suas emanações. Só que isso não é uma verdade inconteste, vamos assim dizer. A presença angélica ou arcangélica ou dos gênios da humanidade, ela é multimilenar há mais de 10, 15 mil anos. A presença energética deles no plano da Terra é prevista, inclusive, enquanto uma participação de uma harmonia mais direcionada. Na constituição do DNA do planeta Terra, dos seres que viriam a compor toda a fauna do planeta Terra, a flora também. Nós temos elementos ou os elementais que participam diretamente desta constituição. E os anjos, eles atuam na consciência humana já há multimilênios. Há registros, se você tiver a oportunidade de encontrar, há o registro de um livro muito bom, muito maravilhoso, que fala sobre a presença dos anjos e dos arcanjos já na Atlântida,
na Lemúria, como nós iniciamos a nossa conversação naqueles trabalhos que eu tenho apresentado sobre o reino místico de Deus. Aqui é importante que você compreenda. A ação do anjo não é que o anjo vai descer aqui na terra e vai fazer algo no seu lugar. Não é assim. Eles não agem no nosso lugar. Porque, eu já disse isso uma vez, não faz sentido. E isso foi uma lição para mim. Num momento de dificuldade muito extrema, que eu pedia a intervenção direta desses anjos e dos arcanjos, como que eles não me auxiliam nesse processo como um todo? E a intuição, depois de muita meditação, depois de purificação, depois de jejum, a resposta foi muito categórica. Se fosse para estes anjos ou gênios da humanidade, eu já vou explicar a diferença entre um e outro, fazerem as coisas para nós, no nosso lugar, não haveria a necessidade da nossa presença aqui no plano da Terra. E precisamos lembrar que a encarnação, você já viu aí nos vídeos do Reino Místico de Deus, é um processo de involução energética. Nós saímos de um patamar lá em cima, descemos, começamos a nossa descida, nós estávamos num reino que poderia ser comparado ao que é traduzido na Bíblia como Éden. Nós estávamos nesse reino como centelhas divinas, direto do Criador, onde a perfeita perfeição habitava no coração e na alma das pessoas. Nós descemos um nível e passamos a vivenciar o astral superior. Destes, ainda num corpo energético, não há materialidade. Destes, alguns permaneceram e se desenvolveram e se prepararam neste espaço. Outros desceram mais um nível e vieram para o astral inferior. Ainda assim, muitos permaneceram neste astral inferior e outros desceram e chegaram para aquilo que é chamado de astral térreo ou plano da Terra. E ainda assim também tiveram os outros que se aprofundaram mais ainda e desceram outros níveis. Não vamos entrar nesses detalhes. É preciso então se lembrar exatamente disso. O campo energético, ele atua na consciência humana, mas ele não age na consciência humana, porque a consciência humana é naturalmente humana. Eu vou pegar 2 livros aqui porque eu vou citar. Então eu vou dar uma pausa, você vai perceber que vai ter um corte no vídeo aí, tá? Mas eu vou pegar 2 livros para mostrar para vocês. Pronto, retornamos aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês os 2 livros que eu fui pegar, porque eles conectam esse trabalho que nós estamos realizando. Então, definida essa questão de ideia de uma consciência cósmica mais amplificada, então lá em cima você tem aquilo que é a perfeita perfeição conforme estabelecido por Pai Malaquias, pelo arcturiano Tzani, que é um maravilhoso ser de luz que atua em processos de cura muito fortemente, hoje vibracionalmente, lá no Casuar, como eu já disse, e que faz um trabalho de conexão junto com o seu par muito positivo, muito forte. Eles nos trazem essa referência, a referência do conceito da perfeita perfeição. Só para relembrar, é exatamente um triângulo. Eu acabei de usar aqui a pemba para poder fazer essa descrição, então dá para você ver aí, é um triângulo. Este é o símbolo da perfeita perfeição. Aqui no meio, como vocês já puderam ver nos vídeos lá do Reino Místico de Deus, ali no centro é o ponto exato onde houve a impregnação do verbo do Criador, quando ele diz haja luz e houve luz, então é a impregnação dele e depois a expansão através do útero sagrado da Mãe Divina, da Mãe Primordial, como primeira fonte de criação, como primeiro resultado da consciência de Deus, para que a partir daquela consciência pudesse emanar
uma quantidade infinita e contínua de seres, como acontece até os nossos dias de hoje. Voltando à concepção hierárquica dos anjos, nós precisamos ter claro que, por uma definição na Idade Média, ficou concebido, e até por estudos bíblicos que foram apresentados a posteriori, ficou definido que são 9 coros. São 9 coros. E eles são divididos em grupos, em agrupamentos, de 3 em 3, vamos assim dizer. Então você tem lá os serafins, tem os querubins e os tronos na sua primeira representação. Os serafins, eles trabalham com a personificação da caridade divina lá no primeiro grupo. Neste momento nós não estamos atuando com os anjos que estão ligados aos serafins. Nós estamos atuando com os anjos que estão vinculados ao coro das virtudes através do arcanjo Rafael ou do anjo Rafael. Depende do segmento, você tem uma definição diferente. Os serafins, eles personificam aquilo que é chamado de caridade divina. Os querubins, eles espelham, eles refletem a sabedoria do Criador. Os tronos, na condição em que eles estão colocados, eles trazem e mostram a grandiosidade do poder sagrado de Deus. As dominações atuam fazendo como se fosse uma gestão do universo ou dos universos. As potências protegem as leis, a relação entre a lei do mundo físico, do mundo sentimental e também do mundo moral. As virtudes, elas promovem as curas, os prodígios maravilhosos que nós podemos observar quando se apresentam esses anjos. Os principados eles são responsáveis como se fossem cabeças de governos. Então eles atuam na cabeça dos presidentes das nações, protegendo a consciência de cada nação e tentam, numa interlocução espiritual, fazer com que as coisas caminhem. Os arcanjos, famosos por quê? Porque eles são os portadores das grandes mensagens dos divinos, do divino, de Deus, dessa força. Por isso é que os arcanjos são tão referenciados nos textos bíblicos, porque eles, na verdade, são o elo de ligação entre o plano mais denso e o plano espiritual. Se na Umbanda você tem uma concepção de Exu, por exemplo, atuando entre o universo das sombras com o universo da luz, é uma ponte que conecta esses aspectos, considerando a Sagrada Umbanda através dos orixás e das concepções de Pai Preto, enfim, eles fazem este elo de ligação que conecta com o plano maior. Os arcanjos, eles trabalham numa conexão direta com o Criador. Por isso que as orações normalmente pedem as intercessões destes arcanjos direto ao Criador. E os anjos, eles tratam diretamente do relacionamento ou da proteção dos indivíduos. É como se fosse, e é literalmente isso, uma escala hierárquica. Você pede aos anjos, dependendo do tema e do assunto, ele vai levar esta informação espiritualmente ao arcanjo, que explode para o Criador, ou ele mesmo já resolve por conta da visualização dos conceitos energéticos. Antes de nós entrarmos no processo de cura dos anjos, como eu dizia, a referência histórica dos anjos, ela não pode ficar presa aos conceitos bíblicos. Ela extrapola. Este livro é espetacular. Chama-se Os Anjos da Atlântida. É do Stuart Pearce. Esse é um dos livros que eu queria mostrar para vocês. Se você puder, eu não sei se ele está mais à venda, mas adquira. Vale muito a pena. É da editora Madras, é uma editora maravilhosa. E ele conta, basicamente, a existência dos anjos atuando diretamente na Atlântida.
na Lemúria, no reino de Mu. Então, não dá para se fixar apenas nos relatos que nós temos na Bíblia. Se você for na antiga Suméria, nos registros, você vai ver que existem várias referências a isso. Se você for no Oriente, a forma de se explicar o nome desses gênios é que é diferente. Então, é só essa a mudança que tem. Veja, existe, como vocês estão observando através das meditações que eu tenho colocado diariamente, e o meu objetivo é tornar isso até o 365º dia, ou seja, são 365 dias de anjos atuando na nossa consciência. Espero que eu consiga cumprir. Estes anjos, eles são os responsáveis pela vibração do dia. E respondendo uma pergunta que me foi feita eu não vou lembrar agora o nome, por alguém que fez uma das meditações e perguntou: mas eu não posso fazer a meditação, por exemplo, no dia 6, a meditação do anjo do dia 4? Sem problema algum. Assim como quando você vai fazer qualquer processo magístico, você movimenta determinadas energias apontando para um ponto cardial, por exemplo, ou usando um determinado ponto cantado, ou usando o som do Om, por exemplo, do Aum, do Om. A frequência daquele anjo naquele dia ela é potencializada. Não significa que se você invocar, por exemplo, o anjo do seu nascimento, da data do seu nascimento, do dia do seu nascimento, fora daquela data, ele não vai agir. Ele vai agir, porque você está invocando a frequência dele por uma questão de afinidade ou necessidade. Então ele vai responder da mesma maneira. Quando você faz a meditação do anjo no dia específico dele, a energia ela é potencializada, ela é fortalecida. Por isso que, da mesma maneira, vou pegar um exemplo do Reiki. O Reiki à distância funciona? Funciona, obviamente funciona, e nós sabemos disso, perdão. Mas o Reiki presencial ele é potencializado. Por quê? Porque você tem uma egrégora formatada ou um campo de energia formatado que protege todos os invólucros. Para quem não tem o domínio total das energias, muitas vezes, recebendo o Reiki à distância, não consegue criar no seu nível de consciência, no cardíaco, amplificar a energia através dessa conexão maior, não consegue fazer um campo de proteção tão benéfico quanto seria se ele estivesse no ambiente que já é protegido. Por isso que eu sempre recomendo a vocês, procurem, o Casuá fica aí na Moca, Ezequiel Ramos 327, se eu não me engano. De novo, não faço parte mais dos trabalhos da casa, mas eu sempre recomendo porque é uma casa de Reiki tibetano estelar poderosíssima. Tem muita força, tem muita luz. Os mestres que lá estão são mestres consagrados, então eles podem ajudar, de fato, em vários processos de cura que vocês possam querer ou necessitar. Também fazem trabalhos à distância. Ficou claro, o anjo do dia, ele pode ser invocado no dia porque potencializa, mas ele pode também ser invocado em outros dias por conta de uma vibração ou de uma sequência, não há problema algum nisso, tá certo? Nós temos para cada anjo 5 dias do ano, conforme a definição da Cabala, né? 5 dias do ano para cada anjo. Se você fizer uma conta, são 72 nomes sagrados. Você já deve ter visualizado isso. Eu vou pegar o livro que eu uso como apoio, que é um livro de estudo muito forte, que auxilia muito nesse processo. Ele é um livro de oração cabalística, é onde eu uso para estudar, né? É esse cara aqui, tá vendo? Se você quiser, você pode comprar. É maravilhoso, simplesmente espetacular. Este material que você tem aqui,
esta é a tabela que ela reflete ali os 72 nomes de Deus. Se você pegar cada anjo, tem 5 dias por ano. Então, este anjo nós fizemos aí a última meditação, que é do anjo Micael, nós teremos esse anjo em mais outros 4 dias do ano. Se nós fizermos uma conta, nós teremos 360 dias fechados com cada um do anjo, com cada anjo, né, na totalidade dos anjos. Ou seja, ficam faltando 5 anjos. Estes dias, esses 5 dias que faltam, são chamados de gênios da humanidade, ou anjos que trabalham com poderes mais profundos, cuja data de nascimento das pessoas que nascem no dia desses anjos, são 5 dias específicos, mais para frente a gente coloca, eles potencializam as ações, inclusive das pessoas que nascem nesses dias. Não é o meu caso, eu sou virginiano, eu sou de 14/9, não é o meu dia tem o Verruhiá, que é específico, né, para essa ação. Bom, então eu queria dizer exatamente isso. Você pode sim utilizar o anjo fora da sua data, porque ele vai facilitar, ele vai se conectar a você. E a ação energética de cada anjo, ela vai por um princípio fundamental, gente. Ontem, ou anteontem, enfim, outro dia eu coloquei um vídeo falando sobre o aspecto da fé. A fé é uma ligação, é uma convicção inexplicável. Não tente explicar a fé. Mas ela é uma convicção de que algo acontece. Não é nem pode acontecer, é que algo acontece. Quando eu me conecto com a energia arcangélica e estou necessitando de um processo de cura, seja físico, seja espiritual, seja mental, psicológico, do que for, naquele momento em que eu abro o meu campo, eu recebo a energia vibracional deste anjo. E ao receber a energia vibracional desse anjo, eu me conecto exatamente, por isso que eu expliquei anteriormente, com a perfeita perfeição do Criador. O processo de cura, ele não acontece no nosso corpo, ele acontece no nosso espiritual, lá nesta conexão divina. É como se nós pudéssemos, através não só de um processo de meditação, mas de uma canalização, de um reiki, fazer um alinhamento energético, e a partir desse alinhamento energético, nós criamos um canal que buscamos a vibração maior do Criador para dentro de nós. Buscamos a perfeita perfeição do Criador. Por exemplo, se você tiver consciência quando você estiver fazendo a invocação do anjo do dia, e você antes, sabendo que já vai fazer, já conhece mais ou menos a frequência energética que está ali, você mentaliza: eu sou filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, filho da perfeita perfeição. Nesta hora você toma consciência disso. Ela não deve passar pelo racional, é preciso se abrir, extrair essa razão que muitas vezes nós nos exigimos tanto. É preciso abrir isso. Então você expande e se conecta, um tubo de luz imediatamente vem à tua coroa e começa a descer, vai até o chakra da base, volta passando pelo plexus e é um fluxo energético que vai lhe conectar com o poder sagrado do Criador, que é o poder da cura. Ao aceitar a fé como um ato curador, é o que acontecia com Jesus Cristo. É o que acontecia com Jesus Cristo. Esse ato curador, ele acontece com naturalidade.
Você acha que para Jesus a cura era um processo sobrenatural? Não. Para Jesus era um ato normal. Ele tinha uma materialidade que era uma célula que, na consciência daquele ser que se colocava diante dele, estava danificada, mas quando Jesus olhava para ele, para aquela pessoa que se colocava ali, para um leproso, por exemplo, ele não via esta célula danificada, ele via a perfeição. Porque ele não olhava só na materialidade, o olhar dele profundo ia para dentro do ser. E através deste ser, ele buscava a perfeição, aquilo que é inato do ser humano, aquilo que faz parte da nossa concepção primeira. E que nós, por inúmeros motivos ao longo dos milênios, nos afastamos. Não se fixar apenas na materialidade, na aparência, naquilo que os meus olhos estão olhando. Não. Mas se fixar naquilo que eu sou de fato. Aquilo que faz parte de mim. Aquilo que atravessa muito mais do que a matéria que vive em mim. Quando nós invocamos, e vocês já fizeram isso, nós temos vários vídeos de invocação da potência curativa, por exemplo, do arcanjo Rafael. Quando nós invocamos a potência de cura do arcanjo Rafael, se nós apenas repetirmos palavras, apenas blá, 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 não. Orações que, às vezes, não têm sentimento, não têm a certeza e a convicção de que ela está entrando, porque palavras são códigos. É por isso que você, quando está fazendo a meditação, eu peço para você, olhe para as letras. Olhe para essas letras. Porque as letras, vou te mostrar de novo, as letras são permutações do nome de Deus. Essa tabelinha, que tem aqui os 72 nomes de Deus, elas são permutações, são sequência de 3 letras hebraicas, que são permutações do nome de Deus. Conta a história cabalística que quando Moisés esteve ele tira o povo do Egito e quando eles param ali no Mar Vermelho e o faraó vem trazendo todos os soldados para massacrá-los, enfim, o que ele faz? Ele permuta os 72 nomes de Deus. Falando em hebraico naturalmente, arcaico, e ele vai permutando. E ao levantar o seu bastão, o seu cajado, ele ativa a permutação com tal força e cria um campo de energia que é potencial para a abertura do Mar Vermelho, para a abertura do universo, para a abertura de portais, para a abertura do que quer que seja. Mas no início, talvez, Moisés tenha duvidado. No entanto, a fé residia dentro dele. A certeza de que ele era guiado por um fator mais forte, um fator divino, um fator de luz, um fator de potência. Ele simplesmente empunha o cajado e manda fazer. E faz. Assim é quando eu ativo, invocando o poder sagrado de um arcanjo Rafael, por exemplo, salve a sua força, de um arcanjo Rafael. Porque o que nós estamos fazendo? Primeiro, reconhecendo a presença energética deles. Segundo, nos conectando à presença energética deles e utilizando o arcanjo Rafael como canal que vai nos levar até esse nível superior, até a perfeição, até o ambiente onde não há doença, que é o ambiente onde nós estaremos daqui 1, daqui 2, daqui 10 encarnações, 20, sei lá quantas, que é onde todos nós chegaremos, ou quando finalizar o processo de transição do planeta Terra. Eu sei que a aula, estou chamando de aula, mas a nossa conversa está ficando um pouco longa, mas é importante para que você possa aproveitar ainda mais as meditações dos anjos do dia.
e de todas as orações que você fizer. Quando você fizer uma Ave Maria, não repita apenas palavras. Quando você fizer um Pai Nosso, não repita apenas palavras. Saiba que cada uma das palavras ou das letras é um código. É um código estabelecido que vai potencializar o teu cérebro a ativar as energias mentais e espirituais e conectar você com o plano maior. Portanto, a entrega ela é necessária nesse sentido. Ouvir, apenas por ouvir, ele vai te relaxar. Mas ouvir, se conectar com a frequência e tirar um proveito maior disso tudo, vai garantir a você coisas inimagináveis, milagres verdadeiros. Por exemplo, mais um item, quando nós nos conectamos e invocamos o poder sagrado do Arcanjo Miguel, por exemplo, muitas pessoas, e eu já conversei com pessoas, elas compreendem que o Arcanjo Miguel desce com a sua espada cintilante e vem ao meu encontro e cria no meu entorno um campo energético que vai afastar todos os demônios. Visualmente é assim. Agora, do que valeria a criação de um campo energético e a ação deste maravilhoso arcanjo, salve sua força, deste maravilhoso arcanjo, se ele não deixasse um legado? E qual é o legado? O evento da convicção, da fé, que eu, você e qualquer ser que buscar uma conexão maior pode criar nessa relação com ele. Eu preciso sempre invocar um ser superior, dito superior? Não. Eu posso, através das ações que eu tenho, que eu travo comigo no meu cotidiano, criar a experiência de amplificar eu mesmo o meu próprio campo vibracional. Que aí eu não delego a terceiros. Quando o bicho pega, quando a demanda é pesadíssima, quando há realmente ações magísticas de outros campos, a gente usa todas as ferramentas. Eu pego o meu cajado aqui, saio com todas as minhas mandigas e tudo, e vamos para cima. Não sendo este o caso, porque eu posso invocar a proteção energética dele, faço a minha cobertura espiritual, peço para a sua vibração, tenho a certeza que vou ser atendido sempre que eu necessitar, mas eu também posso criar esse campo. Você também pode. A oração serve para isso. A fé serve para isso. Então, ao se conectar, é uma sugestão, naturalmente, pessoal. Ao se conectar com o anjo do dia, ou numa oração que você faz ao Arcanjo Miguel, como eu tenho várias no canal aqui, como nós fizemos a Semana dos Mestres Ascensionados, quando a gente se conecta com estas energias, eu estou admitindo que eu tenho um amparo espiritual, e isso me dá o quê? Força. Isto me dá certeza, convicção de que eu sou um ser protegido, e sou mesmo. E você também é um ser protegido. A força do poder criador está com você. O Arcanjo Miguel, quando eu canalizei esse livro, As 7 Virtudes, ele, num determinado momento, ele traz uma mensagem muito, muito forte para mim naquele momento, há 2 anos atrás, que é o dia que o homem compreender que vibracionalmente, o homem, ser humano, homem e mulher, que ele entender que ele é substancialmente igual aos anjos, aos arcanjos e qualquer outra entidade daqui da Terra ou de qualquer um dos universos. O dia que ele compreender, que nós compreendermos
que nós somos essa essência maior do próprio Criador, nós não necessitaremos mais de ajudas. Não necessitaremos mais. Por quê? Porque a ligação é direta. Para quem conhece o Joel Goldsmith, é um vidente aí do século 1960, 70, no século 20, e ele atendia o telefone, a pessoa ligava para ele, tô com dor, preciso de uma cura. Naquela época era o telefonão, né, aquele discado ainda. E ele só dizia para a pessoa, qual o nome? A pessoa está pensando no meu nome? Tá curado. Desligava. O que ele fez? O que ele fazia? Ele entrava na frequência da pessoa e fazia o processo de cura. O que acontecia em muitas situações? Passava 1, 2, 3 dias, o mal voltava. Por quê? Porque não foi um trabalho energético da própria pessoa. Ela não se autodesenvolveu, não buscou desenvolver a fé e o poder sagrado que ela tem dentro dela. O processo de cura começa quando você identifica o poder sagrado que existe em você e não aceita aquele mal, aquela doença, por favor, respeitando todas as pessoas que estão com qualquer situação problemática de doença, seja do que for, mas não assumindo que é a minha doença, que eu sou uma pessoa doente. Não. É o teu corpo que está refletindo neste momento aspectos mais profundos, não só emocionais, muitas vezes espirituais, de uma geração de autocura que precisa ser levada para a consciência. É simples fazer isso? Na consciência que nós temos hoje? Não, por isso é que nós precisamos de ajuda. Por isso é que nós precisamos de alinhamento energético, por isso é que nós precisamos de reiki, por isso é que nós precisamos de xamanismo, por isso é que nós precisamos de mentalizações, de canalizações, de imposição de mãos, de orações. Todos esses instrumentos que nos foram sendo passados ao longo dos milênios, não é nem séculos, milênios, são instrumentos para quê? Para a nossa cura física? Não. Não. Porque este corpo, esse aqui, o teu, ele vai acabar. Daqui um dia, daqui a 100 anos, mas ele não existirá mais. O que permanecerá é a totalidade do ser. E olhando nos seus olhos, você é centelha divina do Criador. Você é o próprio Criador. Repita para si próprio várias vezes. Eu sou o próprio Criador. Eu sou a perfeita perfeição. E a busca do o reiki, por exemplo, é um instrumento libertador. Não é aprisionador. Por isso que não é uma religião. O reiki, na medida em que você vai avançando o trabalho com ele, qual é a instrução primeira do reiki? Você que é reikiano. Quando você se forma no nível 1, 2 e 3, depois sobe para o quarto e depois mestrado A, vai para o Kahuna, enfim. Qual é o princípio original do reiki quando você recebe a iniciação? Você já deve ter respondido. Qual é? A autoaplicação. Ora, como assim a autoaplicação? Por isso que o reiki é libertador, o reiki não aprisiona, o reiki não cria guetos. Assim como, por exemplo, você vai num terreiro de Umbanda, quem está atendendo não lhe pergunta a sua origem, ou quanto que você tem na conta, ou quanto que você precisa. Não. Qual a sua dor, meu filho? Pai Malaquias pergunta ali. Meu filho, qual a sua dor? Me conta a sua história. E acabou. Ele entra na frequência, atua nas células espirituais e inicia o processo de cura, motivando o quê? A fé. Quando você desenvolve a fé de que você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, do próprio Criador, a centelha dele. Quantas pessoas já disseram isso para você? Quantos vídeos você já viu? Quantas aulas você já assistiu?
de pessoas dizendo que você é a centelha divina do Criador. Ora, isso não é um conceito filosófico, é um dado de realidade que nós precisamos nos apropriar dele com convicção. Para que servem os anjos? Para despertar isso em você. Para fazer você despertar, assim como fazem comigo todos os dias, me dando tapa na cara. Acorda, 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 acorda. Para fazer você despertar, para o poder interno que você tem de manifestar a presença do Criador através destes anjos. Através da grande espada do Arcanjo Miguel, através do poder sagrado de cura do Arcanjo Rafael, através do poder de comunicação e transmutar as mensagens que você foi recebendo ao longo da sua existência, através de Gabriel, para ativar a sua prosperidade com Uriel, puxando Gadiel, enfim, trabalhando com a potência desses anjos, desses arcanjos, destes seres energéticos, vibracionais, que trazem a potência de Deus para dentro de você. Capiche? Era isso. Na verdade, eu fui muito além do que eu tinha pensado inicialmente. Mas veja se isso faz sentido para você, se isso conecta com as verdades que você resolveu acreditar ao longo da sua vida. Se permita dar um salto além, se permita avançar um pouquinho mais e compreender os mecanismos da sua existência. Desenvolvimento de fé é o seguinte: ali atrás tem uma vela. Se eu colocar a mão sobre a vela, o que vai acontecer? Vai queimar. Eu acredito que vai queimar ou eu sei que vai queimar? Porque acreditar é uma coisa. Eu não acredito em Deus. Não é estranho isso? Eu sei que Deus é. Eu sei da presença de Deus por N motivos na minha vida. Desde garoto. Mas eu sei que Deus é. Então, se eu botar aqui a mão, né, tem nível de saturação que vai me permitir até um determinado ponto, porque a partir dali ela vai entrar e vai queimar. Então eu sei que ela vai queimar. Salvo para alguns seres, para algumas pessoas que têm uma dimensão de não sensibilidade extrema e que conseguem fazer isso. Muitas vezes nas incorporações, os médiuns perdem a sensibilidade e criam uma capa de proteção. Não é que queima e ele não sente. Cria uma capa de proteção e não acontece nada, mas não é o caso. Então, saiba que você é a centelha divina do Criador. Não é metafórico. É a centelha divina do Criador. Eu sou o Filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele. Como corpo, não. Deus não é corpo, ele é tudo o que há. Ele é este corpo, este microfone, esta câmera. Ele é tudo o que há. Então não é metafórico. Ele é o espaço cheio, ele é o espaço vazio. É esse o ponto. Espero que de alguma maneira tenha contribuído. Amanhã nós teremos aí, daqui a pouco eu já vou gravar, a meditação do Anjo do Dia. E deixa aí, esclareci, piorei, ficou mais na dúvida, ajudei, não ajudei, enfim. Se você tiver dúvidas, deixe. Se você, por acaso, não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, toda aquela história que você já sabe. O comentário ajuda porque mexe no algoritmo do YouTube, o curtir ajuda porque mexe no algoritmo do YouTube e faz com que o processo seja amplificado. Paz, luz e amor em sua vida. Permita que cada dia seja um novo dia, mesmo que você faça aparentemente as mesmas coisas. Porque quando nós desenvolvemos a convicção do eu sei que eu sou o que sou, alguns dizem eu serei o que serei,
definições, apenas definições, o sentido é o mesmo. O mestre Han diz assim: eu sempre tenho sido. E Han é um mestre poderosíssimo. Eu sempre tenho sido saudável. Eu sempre tenho sido milionário. Eu sempre tenho sido nutritivo. Eu sempre tenho sido feliz. Eu sempre tenho sido saudável. Vivencie, se dê a oportunidade de experimentar isso, tá bom? Talvez eu tenha sido muito enfático em alguns momentos, mas faz parte aqui das vibrações energéticas. Agradeço a sua presença e até breve. Até mais. Paz, paz, paz.